A autenticidade incomoda? A resposta é sim. Só que se você se incomodar por incomodar os outros, você vai diminuir a sua autenticidade. E se você diminui a sua autenticidade por incomodar os outros, isso já fala de uma dor que você tem. Aí o convite é cuidar dessa dor. E o que mais? No livro do William Reich, falando um pouquinho mais do livro, eu acho que eu não explorei todos os detalhes que eu queria. Mais um detalhe, então, é esse olhar. Eu gostei do livro, eu achei bem interessante o livro dele. O olhar que ele traz de que o assassinato de Cristo, que é o título do livro dele, foi porque Cristo estava vivo plenamente. Então, a vida que pulsava nele denunciava a morte que habitava nas pessoas da lei. As pessoas meio vivas, meio mortas, os legalistas, os fariseus, etc., as pessoas meio vivas, meio mortas, sentiam uma dor enorme perto diante de alguém plenamente vivo. É esse o incômodo que a pessoa autêntica causa nos outros. E quando eu falo a pessoa autêntica, não quer dizer como eu posso dizer? Não quer dizer que exista uma pessoa autêntica. Se você for um pouquinho mais autêntico do que a pessoa perto de você, isso já pode ser um motivo para incomodar a pessoa. Eu estou dizendo que você não precisa ser de 0 a 10, 10 de autêntico para incomodar. O fato de você ser um pouquinho mais autêntico que as pessoas próximas de você, isso já incomoda elas. Ou já pode incomodar elas. Eu estou só fazendo no link do livro e esse olhar que o William Reich traz, pegando a história de Jesus, para trazer isso que ele percebeu, que estar plenamente vivo incomoda as pessoas que estão meio vivas, meio mortas. Daí a questão é, se você diminui a sua autenticidade, você está ficando meio morto. Eu estou convidando você para olhar que a autenticidade é vida. Diminuir a sua autenticidade é diminuir a sua vida. Ou pelo menos a intensidade dela. Não estou dizendo que necessariamente vai diminuir o número de anos de vida, mas eu estou dizendo que diminuir a sua autenticidade é diminuir o seu brilho, a sua intensidade. A autenticidade, você pode entender como intensidade. Então, deixa eu corrigir. A autenticidade é ser fiel às suas emoções. Vira um robô, fica no automático, é isso mesmo. O automatismo é esse comportamento de não querer incomodar as pessoas e de não querer lidar com o conflito. Fugir de conflito, fugir das emoções, vai pro automático, vira um robô. É isso mesmo. Daí o caminho... É que eu estou trazendo um olhar... Quando eu falo isso do brilhar, isso vale para a pessoa introvertida, reservada, como vale para a pessoa extrovertida, comunicativa. Eu quero mostrar que a pessoa introvertida, ela pode ser autêntica. Ela vai ter a forma dela de ser autêntica. O extrovertido vai ter a forma dele de ser autêntico. Então, o introvertido autêntico, ele pode ficar quieto, de boa, onde ele quiser. Ele não vai se sentir forçado a falar com ninguém se ele não quiser. Então, talvez a autenticidade da pessoa introvertida pode ser ela ficar quieta, de boa. Ela pode não estar preocupada em agradar os outros ou seguir convenções sociais. Alguém pode ver ela como mal educado ou arrogante ou coisas assim, mas a pessoa está sendo verdadeira com ela não está com vontade de falar. Ela vai falar para não ser chamada de arrogante. Aí ela não vai ser autêntica. Então, eu estou dizendo que o introvertido, sendo autêntico, ele pode ser uma pessoa quieta na dele. E se ele não tem vontade de falar com alguém, ele não fala. Isso não é uma ofensa. Ele está sendo fiel e verdadeiro com o que sente. O extrovertido, sendo autêntico, ele pode falar com todo mundo se essa é a vontade dele. E está tudo bem. Só que o extrovertido, sendo autêntico, é provável que ele não se incomode com o introvertido autêntico. Porque os dois estão se guiando pelo que sentem. E na medida que se guiam pelas emoções, eles são verdadeiros e presentes. E aí não há um conflito. Porque ser autêntico quer dizer
Aceitar as emoções quer dizer aceitar a própria vulnerabilidade. Pro extrovertido, a vulnerabilidade dele está na introversão. Pro introvertido, a vulnerabilidade está na extroversão. Se eu aceito a minha vulnerabilidade, eu fico mais confortável ou menos desconfortável em experimentar, vivenciar o lado extrovertido, o lado introvertido. Não se torna um sofrimento. E quando eu quiser ficar em silêncio, ficar quieto, eu fico. Quando eu quiser falar, eu falo. Não é uma questão de ofender ou desagradar os outros, ou agradar os outros. É uma questão de se guiar pelas emoções. O que eu quero dizer é, a pessoa introvertida, quando ela está em silêncio, ela pode estar sendo autêntica. E, ao mesmo tempo, se ela tem vontade de falar ou se comunicar, ela pode ser fiel ao ser autêntico, sendo autêntico com isso. Quando que um introvertido não é autêntico? Quando ele tem vontade de falar com as pessoas e, por medo da rejeição, não fala. Aí ele não está sendo autêntico. Ele está sendo introvertido, reservado, pelo medo da rejeição. E aí não é autenticidade. Aí é um ficar quieto para evitar problemas, evitar conflitos. A Eliane escreveu, como diz a música, quero ter alguém com quem conversar que não use o que eu disse contra mim. Isso é a questão da confiança, né? A questão da confiança é você sentir que a pessoa não vai te atacar depois, não vai usar. Eu acho que todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer poder ser autêntico e saber que pode confiar na pessoa, que ela não vai usar o que você falou contra você ou para te controlar, né? Ou para tirar ou conseguir algo de você. Bom, o assunto da aula, então vou recapitular, se tiver mais alguma pergunta. A aula de hoje foi a aula 6, que é uma pergunta: a autenticidade incomoda? Sim, a autenticidade incomoda. Eu dei o exemplo do livro do William Reich. Eu contei um pouco da história do William Reich, da terapia corporal, da Reich terapia, e comentei rapidamente 2 livros dele, O Escuta Zé Ninguém e O Assassinato de Cristo, para destacar a questão da autenticidade que incomoda. Então, ser autêntico incomoda, mas é melhor ser autêntico e incomodar do que diminuir a sua autenticidade, diminuir a sua força vital, a sua vontade de viver, para não incomodar. Porque a gente sempre vai incomodar. Se a gente vai sempre incomodar, é melhor incomodar sendo autêntico. E aí a pergunta, o que fazer? Se a autenticidade incomoda, o que fazer? Seja autêntico. Incomode e lida com o conflito, cuidando de si. É que a questão do incomodar também tem a questão da forma do incomodar. Você pode incomodar por ser autêntico, mas como você lida com isso? Como que você lida com as consequências ou a reação das pessoas quando você incomoda elas por ser autêntico? É algo para se encontrar o equilíbrio. Não tem uma resposta única, mas o caminho, então, o que fazer? Ouvir as emoções. É saber que as emoções são uma inteligência. Já tinha pensado nisso? Que as emoções são uma inteligência, elas são fonte de informação. Se eu aprendo a ouvir o que eu sinto e a me guiar pelo que eu sinto, eu estou me apoiando numa base de informação de vida que são as emoções. Eu convido o seguinte olhar. Imagina que a vida que existe hoje, ela sempre existiu, certo? Se for voltar geração por geração, se colocar 20 anos por geração, pode ter mais tempo entre uma geração e outra, mas vamos colocar 20 anos por geração. 200 anos já deu 10 gerações, certo? Geração quer dizer pai, avô, bisavô, tataravô e assim por diante. 200 anos, só 200 anos, não é nada 200 anos, né? Se você voltar 200 anos, tem 10 gerações. Agora volta 2.000 anos. Tem 100 gerações. Então, imagina que antes de você tem 100 gerações. 100 gerações
em cada geração tem 2, e cada vez que você sobe, cada 2 aumenta 2. 10 gerações seria 2 elevado à décima, que dá 1024. Então, tem 1024 pessoas que você tem ligação direta, genética, emocional. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem um monte de influências que chegam até a gente e que nem sempre a gente está consciente disso. A Eliane fez a pergunta: então, ser autêntico seria ser guiado pelas emoções? Sim, ser guiado pelas emoções, cuidando delas. Por exemplo, ser guiado pela raiva não quer dizer bater nos outros. Ser guiado pela raiva é identificar a necessidade por trás dela. Eu vou cuidar de responder a pergunta de uma forma completa, tá, Eliane? Então, por exemplo, raiva, tristeza e medo. Ser guiado pela raiva não é bater nas pessoas ou gritar. Ser guiado pela raiva é perceber que a raiva quer que você se posicione, que você imponha limites, entendeu? E se você precisa encontrar uma forma saudável para expressar a raiva, você faz isso. Ser guiado pelo medo significa o medo, ele está informando você que você precisa cuidar da segurança dentro de você. A pessoa controladora não quer cuidar da segurança dentro dela. Ela quer controlar as pessoas e quer controlar as emoções. Controlar as emoções, controlar o medo, controlar a tristeza e a raiva não é se guiar pelas emoções. Se guiar pelas emoções é ouvir. O que o meu medo está me dizendo? Como que eu cuido dele? Como eu me dou segurança? Como eu me conecto comigo? O que me traz segurança? Então, o medo está comunicando que eu preciso cuidar da segurança. Isso é me guiar pelo medo. Não fazer o que dá medo é fugir do medo. Controlar as pessoas e as situações para não sentir medo é fugir do medo. Me guiar pela tristeza é usar a informação que ela traz. A tristeza traz a informação de que eu preciso cuidar de mim, cuidar do meu emocional. Me guiar pela tristeza quer dizer, eu sinto a tristeza, eu me acolho, eu converso comigo, eu falo comigo com empatia. Isso seria... Então, se guiar pelas emoções significa ouvir a necessidade por trás dela e cuidar dela. Eu posso estar triste por algum desentendimento, ou por uma situação que eu esperava que fosse resolvida de uma forma mais simples, mas a situação não permite. Então, vai ser mais, sei lá, trabalhoso. E eu posso ter uma tristeza por isso, porque eu esperava que a solução fosse mais simples, que eu pudesse confiar em alguém e a pessoa falou uma coisa e depois fala outra. Promete algo e não faz o que promete. Entende o que eu quero dizer? Então, eu posso lidar com uma situação assim, sentir a tristeza por isso, mas ao invés de eu atacar a pessoa, ou culpar ela, ou fazer acusações, eu posso me acolher e posso identificar qual é o melhor caminho para seguir. Então, é isso.